Olá, essa é a disciplina de elaboração de projetos sociais. Eu sou o professor Rodrigo Gonzalez e essa é a nossa primeira aula no ensino remoto emergencial. Hoje nós vamos começar falando um pouco do que é um projeto social. Em primeiro lugar, o que é um projeto? Um projeto pode ser definido de uma forma simples como um conjunto de ações de intervenção na realidade que é limitado no tempo, vinculado ou não a um plano ou programa social, que em relação ao ser social tem a ver com áreas de relação coletiva, como educação, saúde, cultura, economia, entre outras. Existe uma diferença da função do projeto social e da função do projeto de pesquisa. Muitos de vocês devem já ter trabalhado, discutido projetos de pesquisa. Um projeto de pesquisa, em primeiro lugar, busca a ampliação do conhecimento, a explicação. Ele tende a ser individual ou coletivo, seja, por exemplo, quando nós falamos em um projeto de trabalho de conclusão, uma dissertação de mestrado, um projeto de doutorado, ele tende a ser o trabalho individual. Quando nós falamos do projeto de pesquisa de um professor, de um líder de laboratório, ele tende a ser coletivo, dirigido por uma pessoa, mas com uma equipe de trabalho. Nesse sentido, o projeto de pesquisa tende, de uma forma mais ampla, a se vincular a uma linha de pesquisa temática dentro de alguma instituição. Essas instituições onde se desenvolve o projeto de pesquisa tendem a ser os programas de pós-graduação, institutos de pesquisa específico, principalmente em temas que envolvem laboratórios e pesquisa básica, e de forma geral tendem a ser as universidades ou instituições de pesquisa e de ensino superior. Vejam a diferença. Um projeto social, em vez de buscar simplesmente a aquisição de conhecimento ou a explicação da realidade, tem por objetivo a intervenção na realidade, a mudança desta realidade. Portanto, eles, em gerais, são de natureza coletiva e não individual, ou seja, o projeto social não é um empreendimento de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas, e nesse sentido tendem a ser de natureza mais participativa. Em alguns casos, essa estrutura coletiva é uma estrutura hierárquica, mas em muitos casos é uma estrutura horizontal em que as diversas pessoas envolvidas participam do processo de tomada de decisões e de execução. Diferentemente do projeto de pesquisa, que tende a se vincular com a noção de uma linha de pesquisa temática, o projeto social, quando vinculado a um ambiente mais amplo, em geral se vincula a algum tipo de plano de trabalho ou programa mais amplo, que em geral tendem a ser vinculados a políticas públicas e, portanto, dentro do planejamento governamental, embora não necessariamente. O local de execução do projeto social pode ser a administração pública, em geral a administração pública no espaço local, seja ela municipal, estadual ou federal, quando esse projeto é executado pelo poder público, mas também esse projeto pode ser executado por associações e fundações privadas, seja por seus próprios objetivos, seja, em muitos casos, como executoras de políticas governamentais ou pelo recebimento de recursos públicos. Nesse sentido, existe uma grande diferença entre a lógica do projeto social e a lógica de construção do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa tende a ser oriundo de um problema de pesquisa que tende a ser uma dúvida, uma questão de natureza abstrata, que tem a ver geralmente com uma revisão teórica e a identificação, digamos, de alguma lacuna na construção do conhecimento. E, neste sentido, o projeto de pesquisa busca a inovação, ou seja, ele busca preencher essa lacuna, resolver o problema de pesquisa, dar uma resposta a esse problema de pesquisa e, com isso, avançar na construção do conhecimento. Os produtos típicos do projeto de pesquisa são teses, dissertações, artigos em revista, eventualmente livros, dependendo da área, e nas áreas tecnológicas tendem a ser patentes, ou seja, a criação de produtos que podem ser licenciados depois ao mercado. A avaliação típica do projeto de pesquisa no âmbito mais intelectual
é o seu impacto, frequentemente medido mediante citações. No nosso campo, o campo social, ele tende a ser medido nesse sentido pelas publicações e pela reprodução dessas publicações entre autores da área. Em áreas tecnológicas, está mais relacionado à produção de patentes ou a produtos de uso comercial ou industrial. O projeto de pesquisa tende a ser vinculado a métodos formais, ou seja, no sentido de que existe um protocolo no sentido do conhecimento científico e que exige uma série de medidas formais, normalmente, digamos, em termos de método hipotético dedutivo, meios aceitáveis de demonstração, etc. E aqui temos, novamente, diferenças em relação ao projeto social. Em vez de um problema abstrato, o projeto social tende a se basear em um problema social concreto, ou seja, algo que é identificado na realidade. Em vez de uma dúvida do pesquisador, ele parte de um diagnóstico dessa realidade social, ou seja, de uma análise do contexto social e da avaliação do que causa ou quais são os elementos que envolvem um determinado problema social. Nesse sentido, mais do que uma análise bibliográfica ou de autores anteriores, trabalha com indicadores sociais, ou seja, com formas de medida que demonstrem as características de uma determinada realidade. Por exemplo, se for a questão da educação, taxas de analfabetismo ou capacidade de compreensão de textos. No campo da saúde, a prevalência de doenças, taxas de mortalidade, entre outros elementos. Diferentemente do projeto de pesquisa, que normalmente tende a buscar uma inovação, a construção de um conhecimento novo, o projeto social tende a ser de aplicação do conhecimento existente. Ou seja, é menos comum, em caso de projetos sociais, a experimentação com novas técnicas, no sentido da construção de uma nova metodologia, mas frequentemente, digamos, o projeto social vem a aplicar algum tipo de conhecimento previamente adquirido pela experiência e pela discussão teórica num campo concreto. E por isso, digamos, a avaliação dos resultados tende a ser não tanto em termos abstratos, como a produção de textos, mas na avaliação das mudanças materiais ou imateriais na realidade. Materiais no sentido, por exemplo, de melhoria das condições de vida de uma determinada população, diminuição de condições de prevalência de doenças, melhoria da habitação, dependendo do tipo de área social, ou imateriais, no sentido, por exemplo, de ampliação do conhecimento, maior satisfação de vida, maior felicidade das pessoas com o seu contexto social. A avaliação de um projeto social tende a ver com indicadores dessa mudança, que podem ser de natureza quantitativa ou qualitativa. Nesse caso, os métodos de aplicação de um projeto social podem ser tanto os métodos formais como de natureza informal, ou seja, aqui há muito mais espaço para criatividade no sentido das maneiras de como se implementar um projeto. Quando nós falamos em projeto social e quem vai executar um projeto social, um dos elementos centrais do ponto de vista teórico é a noção de questão social e de responsabilidade por essa questão social, ou seja, quem deve, de alguma forma, enfrentar os problemas na sociedade. E o grande debate ao longo dos séculos tem sido, digamos, a diferença de responsabilidade entre Estado e sociedade. Aqui um pequeno quadro, digamos, de como alguns dos grandes movimentos teóricos do ponto de vista da ideologia de construção da relação Estado-sociedade pensaram essa divisão de responsabilidade. Se nós pensarmos, digamos, no liberalismo clássico, a forma como o Estado moderno foi constituído nos séculos XVIII, XIX, a noção é de que o Estado não era responsável pelos problemas sociais, ou seja, a função do Estado era da garantia da segurança das relações, da estrutura jurídica, e a sociedade era apenas parcialmente responsável pelos problemas sociais, embora, em geral, a teoria colocava a culpa no indivíduo. Pensemos, por exemplo, na Lei dos Pobres da Grã-Bretanha, em que
a sociedade, ou seja, a comunidade era responsável por alimentar os seus pobres, mas ao mesmo tempo isso lhes dava o direito de encarcerá-los, no sentido de que o indivíduo que não conseguia prover as suas necessidades básicas era visto como incapaz e, portanto, sem direito à liberdade. Então, essa responsabilidade da sociedade, em geral, tinha como contrapartida uma culpabilização do indivíduo pela sua própria situação. Se nós pensarmos na evolução das teorias da relação do Estado, dois grandes movimentos ao longo do século XIX e século XX, a experiência do socialismo real tende a tornar o Estado como o principal responsável, pensemos, digamos, no modelo construído em torno da União Soviética, entre outros países, e a sociedade apenas parcialmente envolvida, mas, em geral, a ação da sociedade tende a ser uma ação dirigida pelo Estado, ou seja, as formas associativas, as formas de organização social que intervêm nos problemas sociais, de alguma forma, estavam subordinadas a alguma forma de direção estatal, seja pelo Estado em si, seja por alguma forma de organização do partido dominante na estrutura de Estado. Se nós pensarmos, de outro lado, o modelo social-democrata, principalmente como ele foi construído nos países europeus no pós-guerra, a partir da Segunda Guerra Mundial, o Estado se torna o grande responsável pelo enfrentamento das questões sociais, ou seja, saúde, educação, distribuição da cultura, a aposentadoria, a melhoria das condições de vida é uma responsabilidade estatal, que pode ser compartilhada com a sociedade, mas essa ação da sociedade é considerada como uma ação complementar, embora frequentemente essa ação complementar seja inclusive feita com o uso de recursos do Estado. Pensemos, por exemplo, nas diversas formas de apoio com o uso de impostos ou de benefícios fiscais para o atendimento de problemas sociais. Então nós temos um Estado provedor que admite a ação da sociedade, mas essa ação da sociedade é, de alguma forma, o complemento daqueles elementos que o Estado não consegue atender plenamente. E num período mais recente, principalmente nos últimos 20, 30 anos, houve a emergência de uma outra visão, que foi chamada de neoliberalismo, que é uma crítica a esse envolvimento do Estado, ou seja, uma noção de que o Estado não tem uma capacidade de investir suficiente para manter e resolver todos os problemas sociais e que, portanto, o Estado deve ser um responsável limitado, cuja função é principalmente de coordenador e parcialmente de financiador das ações sociais, ficando com a execução apenas de aspectos muito específicos. Claro, depende do grau de implementação desse tipo de visão neoliberal para ver o grau, digamos, de desresponsabilização dos Estados. Nesse sentido, a sociedade torna-se a principal responsável como executora de programas sociais. Vai emergir por aí o discurso sobre a existência de um terceiro setor, que de alguma forma é oriundo da visão de sociedade predominante nos Estados Unidos, em que, digamos, de um lado, o Estado pode ser financiador de algumas ações, mas, digamos, a própria sociedade, pelos seus meios, ou como executora de programas financiados pelo Estado, e aí a noção de terceiro setor, é que dará atenção à questão dos problemas sociais. Em alguns casos, por meio de ações de organizações com finalidade de lucro, pensemos, por exemplo, nas reformas ocorridas no Chile, que tornaram todo o sistema de previdência social um sistema administrado pelos bancos, ou em outras situações, como executora sem fins lucrativos, e aí essa visão de que o terceiro setor seria um setor privado com finalidades públicas, em que, não havendo finalidade de lucro, haveria uma junção entre financiamento público e privado para o atendimento de necessidades em campos como saúde, educação, provisão de ações na área da cultura, entre outros. E aí nós temos, digamos, a evolução
dessa discussão em como se financiam esses projetos, ou seja, como se financia, de alguma forma, o elemento público e o elemento privado. A noção de política pública tende a relacionar a ação pública, ou seja, de um agente público com fundos públicos, ou mesmo a ação privada, quando ocorre com fundos públicos, porém, sob a direção do Estado. Se nós pegarmos, digamos, a evolução dessa noção de política pública no caso brasileiro, nós vamos ver que a ação privada, até meados da década de 60, no caso brasileiro, se dava principalmente pela noção de caridade, ou seja, as questões sociais, quando tratadas por entidades privadas, e aí o papel da Igreja Católica era um dos papéis predominantes, entre outras religiões, mas particularmente a católica, porque era dominante na sociedade brasileira, através de organismos como as Santas Casas, como ordens religiosas que mantinham escolas com uma parcial gratuidade para crianças pobres, entre outras formas de ação. Entre os anos 70 e 80 se fortaleceu a noção de ação filantrópica, ou seja, de uma maior intervenção, por exemplo, de instituições de natureza comercial, por meio principalmente de benefícios fiscais, ou seja, isso que em países como os Estados Unidos já era algo bastante comum, se desenvolve um pouco mais no Brasil, ou seja, fundações empresariais, ações privadas com benefícios públicos para o desenvolvimento de ações de intervenção social. A partir dos anos 90, e particularmente também junto com a emergência daquele discurso neoliberal que falávamos anteriormente, surge um pouco mais o discurso sobre a responsabilidade social da sociedade ou a responsabilidade social das empresas, em que, digamos, não apenas o benefício fiscal é o que é buscado, mas a imagem de uma intervenção e de uma preocupação do setor privado com a solução dos problemas sociais é mais procurada. E então, a partir desse momento, muitas empresas começam a se envolver não apenas em questões tradicionais, como atendimento de crianças ou de famílias pobres, mas questões como meio ambiente, financiamento de programas culturais, entre outras, que continuam em muitos casos sendo financiados por meio de benefícios fiscais, mas também por investimento das próprias empresas sob esse discurso de responsabilidade fiscal. Nesse sentido, se nós pensarmos um pouco como isso tem evoluído, até 1988, no caso das políticas públicas, havia muito poucas políticas sociais de natureza universal. Por exemplo, a saúde e a previdência eram contributivas. Algumas pessoas há mais tempo neste mundo como eu ainda tiveram a antiga carteira do INPS, em que o vínculo ao mercado formal de trabalho era a garantia de acesso a esse tipo de política, ou seja, só tinham atendimento no sistema público de saúde as pessoas que tinham um vínculo formal de trabalho e com isso também tinham o benefício depois da aposentadoria. Ainda que a execução muitas vezes se desse por convênios, ou seja, o poder público necessariamente não mantinha a estrutura de hospitais, mas por meio de um dos seus órgãos, o INAMPS, conveniava com instituições privadas para a execução mediante financiamento público desses serviços, mas que eram atendidos apenas alguns poucos. Os que não tinham acesso ao sistema iam para os sistemas caritativos, como as Santas Casas. Talvez a única política de natureza mais realmente universal no Brasil, ainda que não conseguisse atingir todos, tenha sido a política de educação, que já havia se expandido bastante a partir das décadas de 30 e 40. Isso vai mudar bastante a partir da Constituição de 1988, cuja Constituição, digamos, prevê uma noção de universalidade de direitos, de praticamente um estado de bem-estar, em que passa a ser responsabilidade do Estado não apenas a universalização da educação, mas a universalização da saúde, com o SUS, a universalização do acesso à assistência, o atendimento previdenciário, entre uma série de outros campos que passam a ser considerados, digamos, uma responsabilidade primordial do Estado. No entanto, ainda que a Constituição
tenha feito essa previsão. Logo depois, em primeiro lugar com a eleição de Fernando Collor de Mello, mas principalmente a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, começa a, também no âmbito do Estado, se ampliar o discurso sobre o chamado terceiro setor, ou seja, uma transferência de execução para instituições sem fins lucrativos, por meio de execução de parcerias ou contratos de gestão de atividades que anteriormente eram precípuas do Estado. Um dos grandes defensores desse modelo foi, à época, o ministro Bresser Pereira, e por isso vamos ler alguns textos dele em que ele desenvolve essa teorização, em que ele defendia essa noção de terceiro setor como um setor privado com finalidades públicas, diferindo da diferenciação tradicional do direito administrativo entre público e privado como esferas separadas, e defendia a transferência de determinadas responsabilidades, principalmente nos campos da educação e execução da saúde, de organizações puramente estatais para instituições privadas que poderiam contar com recursos públicos no processo de execução. Se nós analisarmos os governos posteriores, essa primeira inflexão ocorrida no governo Fernando Henrique Cardoso não foi totalmente modificada. Então hoje ainda mantemos esse tipo de sistema híbrido, em que há, em alguns campos, ainda uma predominância do setor público como executor. A área da educação é um desses campos, mas em diversas áreas o próprio poder público utiliza de mecanismos de transferência de recursos para a execução de finalidades que, de acordo com a Constituição, são responsabilidade do Estado, mas que a Constituição não obriga que o Estado execute diretamente. E aí, por exemplo, os projetos sociais são uma forma de conquista por parte de organizações não governamentais, de organizações de natureza privada, de parcerias ou de contratos nesses campos. Dois exemplos nessa área. Por exemplo, em Porto Alegre, a execução da política de educação infantil, em grande parte, é mantida por meio de parcerias da prefeitura com organizações não governamentais que executam a manutenção de vagas na área da educação infantil e, inclusive, com alguma polêmica, nós vimos no período recente a discussão sobre organizações sociais em estados como São Paulo ou Rio de Janeiro, que por meio de contratos de gestão mantinham hospitais e sistemas de saúde mediante acordo com o Estado. O Estado mantendo os recursos e essas instituições responsáveis pela manutenção dos espaços e contratação dos funcionários que executam as políticas. Esta é uma visão geral, digamos, de alguma forma, das diferenças de finalidade e de como os projetos sociais importam no processo de execução das políticas públicas. Eu peço que leiam os textos disponibilizados, respondam à tarefa colocada no Moodle e na próxima aula nós aprofundaremos as características dessas organizações que podem ser relacionadas ao Estado, se o próprio Estado ou outras organizações de natureza privada, e como usam da produção de projetos sociais para a execução de políticas ou a execução de programas específicos que intervenham na realidade social. Por hoje era isso. Obrigado a todos.